Ela é cantora e compositora, foi uma das finalistas do The Voice Brasil de 2017 e hoje está muito bem em sua carreira. Muito bem mesmo. Só no Instagram ela tem mais de 800 mil seguidores. A menina está crescendo. Segundo entrevistas que vi, ela disse que foi criada na igreja pela mãe. E disse que por pouco, não se tornou uma pastora. Ao analisar essas entrevistas, vejo que ela passou muito tempo sendo aprisionada pela religião do pode e não pode. Como ela era uma garota questionadora, ela não aceitava qualquer coisa que pastores falavam para ela. Ela lia a Bíblia e via que haviam coisas que não condiziam com suas próprias interpretações. Líderes que falavam uma coisa e faziam outra. Que não entendiam e saíam falando sem saber. Então já sabe o que isso pode gerar, não é mesmo? E ela conta que tinha desejos homossexuais que foram reprimidos durante muitos anos em que esteve na igreja. E admite que o namoro de corte, olha só, o namoro de corte foi o fator mais eficaz na negação daquilo com o qual ela se identificava. Ela usava o namoro de corte do escolhi esperar para reprimir os seus desejos homossexuais. Esse movimento do escolhi esperar e tal, era tudo muito dentro da minha realidade. E pra mim era ótimo, né? Porque eu não queria beijar homem nenhum mesmo, então eu usava isso como desculpa. A menina, às vezes, chegava um pouquinho mais perto. Eu, pecado, não. Escolhi esperar. Não. Mas assim, zero vontade de beijar. Mas você já tinha entendimento da sua sexualidade nessa época? Eu já era um pouquinho mais velha, então assim, acho que eu sempre tive, assim, sempre lutei contra. A Dai não é a única que pensa e experimentou coisas assim. Já atendi pessoas com demandas semelhantes. Por isso precisamos considerar esses fatores e desvendar onde está a falha. Quando a sexualidade é reprimida, o trauma, traço de memória, é desencadeado. Então, a criança fica entre aquilo que ela não compreende bem do que é interno, ela fica presa a pensamentos e sentimentos e sensações, também com o que ela não compreende dos mundos externos, os porquês. Por que eu não posso e a outra criança pode? Por que tem que ser assim e não para outra? Por que é um problema aqui e não é um problema ali? Surge o confronto de paradigmas. E isso, se não esclarecido na infância, continua na vida adulta. Ela leva isso até a velhice. É o que Salomão diz sobre como devemos ensinar as crianças no caminho em que devem andar. E o ensino não é só uma questão de falar, mas também no que se faz, no fazer. E também no que não se faz. E muito mais no que fica subentendido. O negócio é complicado. O buraco é mais embaixo. Freud acreditava que o primeiro traço de memória, trauma, é o nascimento. Os demais são consequências. A sexualidade reprimida é consequência por envolver o sexo do indivíduo. Dessa forma, podemos ver um ciclo retroalimentativo, onde a condição de nascimento entre o sexo do indivíduo não compreendido com o comportamento social imposto. O sujeito processa uma incompreensão de sua existência e, ao se deparar com mundos ainda mais confusos, volta para dentro de si, reforçando a incompreensão de sua existência ainda maior. Que louco, não é mesmo? Temos então a primeira crise existencial ou de identidade. E isso começa na adolescência, onde o mundo que é imposto, aí já entra o mundo família, que envolve parentes, amigos próximos. Este mundo não responde aos anseios internos, que é o mundo sociedade, igreja, amizades, enfim, não satisfaz ao mundo que é imposto, criando um poço de ansiedade. Na psicanálise, entende-se que a ideia até a sua manifestação passa por 3 barreiras. O recalque que está entre o inconsciente e o pré-consciente, a censura entre o pré-consciente e o consciente e a repressão, o confronto com as questões culturais e sociais. O que na maioria das vezes é feito é a expressão em inglês pick or poison. Escolha o seu veneno, que é quando se tem que escolher entre duas coisas horríveis, ou nesse caso, mal compreendidas. Mas não precisa ser assim. É preciso compreender qual o caminho certo a seguir. Porque o caminho mais ou menos certo não existe. Essa confusão também leva a um caminho de morte.
em verdade vos digo, aquilo que parece que sempre foi nosso, também foi inserido. Foi herdado. Porém, o inconsciente não tem a capacidade de se lembrar. Então ele só repete. Então parece que nascemos assim. Mas não. Crianças não são hétero e nem homo. Esse conceito depende da prática, da vivência, de experiências. E isso elas não têm. Por isso, crianças são apenas crianças. Criança é a essência e vive o essencial. John Locke, filósofo do século XVII, dizia que a mente de uma criança é uma tela em branco, que deveria ser preenchida pelo professor, com informações e vivências. Claro que o professor aqui é uma metonímia, no sentido de alguém que ensine, podendo ser qualquer pessoa capaz de programar alguma coisa na cabeça dela. Eu não conheço a obra de Locke, mas nisso eu concordo com ele. Salomão e Vygotsky, psicólogos do século XIX e XX, também acreditavam assim. Daí diz que nasceu entre o céu e o inferno. E olha só que interessante. E quando ela diz isso, ela se refere ao que recebeu da sua mãe e o que recebeu de seu pai. Eu costumo falar que eu cresci bem entre o céu e o inferno, assim. Tipo, meu pai pra igreja era o inferno e minha mãe o céu, assim. Então, era sempre essa dualidade. E é o que eu sempre falo, a igreja acabou me afastando, assim, do meu pai. Embora, pelo menos nas entrevistas que vi, ela nunca deu muita ênfase no que foi que realmente ela recebeu de seu pai. E ao meu ver, a falta dessa ênfase é aí que se concentra o poder. A maior parte do poder. Porque se não há ênfase, não há consciência. E isso cria atos e atitudes que penetram diretamente a mente inconsciente. Vocês estão entendendo? Segundo Guy Corneau, psicanalista com ideias baseadas nos achados de Carl Gustav Jung, dizia que o pai é o primeiro outro que a criança encontra fora do ventre de sua mãe. Isso para mim é muito profundo. O recém-nascido não enxerga o pai com clareza. Não no sentido de ver com os olhos, mas da ligação com ele. É algo indistinto. E essa presença paterna é a transportadora que retira a criança do mundo família e exporta para o mundo sociedade. O que eu vejo é o seguinte: uma criança que até os 6 anos de idade tinha os ensinos conscientes de sua mãe e a indistinção, ou melhor, a falta de clareza, fortemente estabelecida no inconsciente dela pelo seu pai, o fato do pai ser alguém que não fez nada gravíssimo, ou uma mãe que encobriu e escondeu as falhas dele, não significa que ele não estaria ensinando nada para ela. O que a mãe ensinava tinha como base informações recebidas de líderes espirituais que não satisfaziam os seus anseios. E isso acontecia quando ela analisava conscientemente. Então ela racionalizava. E estes ensinos, essas programações não satisfaziam a garota, mas ainda assim eram capazes de reprimir o seu desejo mais tenro. Porém, o que ela recebeu do pai, apesar da falta de clareza, apesar dele nunca ter falado assim para ela, siga por esse caminho. Não foi assim. Ainda assim, o comportamento dele gerou uma confusão na cabeça dela. Uma confusão tão forte a ponto de fazer com que ela trilhasse um caminho contra a própria natureza dela, assumindo então o homossexualismo, que de certa forma foi decorrente da presente ausência do pai. Essa ausência não está ligada à presença física, mas à omissão ou falta de clareza de informação, falta de esclarecimento que o seu pai, em sua condição de cicerone do mundo, era o responsável. As crianças, elas não precisam saber de tudo, mas inconscientemente elas esperam a harmonia de ideia do pai e da mãe, seus maiores líderes e autoridades. E foi isso, exatamente isso que não aconteceu. Saindo do mundo família, indo para o mundo sociedade, entramos na igreja, onde ela viveu a maior parte de sua infância e adolescência. Na mente dela, seus pastores mentiam. E sua mãe acreditou na mentira deles. Então tudo aquilo que eles falavam não deveriam ser levado a sério. Principalmente se o assunto fosse sexualidade. Ainda se o que eles dissessem fosse bíblico e verdadeiro, o que prevaleceria seria a confusão estabelecida e que realmente ela acreditava.
as informações do inconsciente. O pensamento que se tem em situações como essa é mais ou menos assim: se mentem em algo que é tão claro, como posso acreditar que estão certos com relação à minha sexualidade se Deus me fez assim? Isso é nítido quando ela comenta que, ao tentar tirar o visto para participar do evento da igreja lá nos Estados Unidos, ela diz que os líderes da igreja orientaram para que ela mentisse durante a entrevista do consulado. Exato. E aí foi negado, por que motivo? Falando que não podia, não era pra você ir. O mais engraçado é que a igreja... Isso é muito bom. A igreja fala pra você mentir na hora do negócio do visto lá, porque não pode falar que ia isso, pô. E ainda assim, o visto dela foi recusado. E isso ela agradece. A Dai hoje é uma influenciadora. Para muitos adolescentes, ela é uma autoridade. Na mente deles, ela é uma jovem que venceu, que quebrou paradigmas. E acima de tudo, que tem Deus. Porque segundo ela mesma, de vez em quando ataca a pastorzinha nela. O que precisamos deixar claro aqui é o que a Dai traz ao seu público. Apesar de transparecer um ato desbravador, vencedor, assumir quem ela é, na verdade, toda a ação dela, toda a atitude dela tem como motivação uma falta de clareza. Uma falta de clareza que ela recebeu na sua infância, através de seus ídolos e autoridades. Alguns conscientes e outros não. E isso ela traz para a vida adulta, influenciando a muitos que se identificam com ela. Ninguém pode dar um passo sem ter certeza. No mínimo, você precisa ter fé. E a incerteza, infelizmente, segundo ela, é o que deixa a vida mais bela. Hoje ela assumiu quem ela acredita que sempre foi, e vive como homossexual. Embora este comportamento está tão distante da plenitude, tão distante da verdade, que ela diz ter encontrado. Porque é um comportamento tão disfuncional como o do heterossexual que ela reprova. Tanto um quanto o outro despreza o conhecimento da verdade e segue uma vida de mentiras, enganando e sendo enganado. O homossexual, cuja sexualidade é antinatural, não é melhor do que um heterossexual que mente, porque mentir também é antinatural. E um heterossexual que mente e que está afundado na pornografia, que trai e sai com prostitutas, também não é melhor do que um homossexual só porque ele é heterossexual. Ambos estão pecando, ambos estão vivendo contra a natureza e precisam de arrependimento. Não adianta nada dizer a verdade sobre alguns aspectos, mas pecar contra o próprio corpo e contra a própria mente, ao se entregar ao pecado e às paixões contrárias à natureza, para que use o seu corpo e mente de uma forma artificial e impiedosa. O único que ganha com isso é o pecado, porque o pecado não tem poder algum quando obedecemos à verdade, quando obedecemos às leis naturais, quando obedecemos às leis de Deus. Mas quando somos negligentes, ele se faz carne e habita em nós e entre nós. O pecado não tem força própria, ele precisa da sua força para poder agir. Ele precisa de você para viver o homossexualismo. Ele precisa de você para viver na prostituição, para viver a promiscuidade, para ter o prazer da masturbação, da pornografia. Ele precisa de você para se alegrar com a mentira. Então se ligue, então acorde, então se arrependa e bote ele para correr.